Sejam bem-vindos a mais uma edição dos Microfones Ocultos do Fórum Chaves, o podcast do Fórum Chaves. E hoje uma edição especial comemorando os 5 anos do nosso fórum. Contamos hoje com as presenças do Giovanni Chambon. O burro vem antes. Boa noite. Do Barbano. Boa noite. Do Fábio. Boa noite a todos. E para essa edição especial temos convidados especiais, o Eco. Oi, oi. O Eduardo Godinez. E aí, rapaziada? E o Felipe Matano, mais conhecido no fórum como Fred Mercury, ou também o pessoal mais antigo, palmeirense. Boa noite aí a todos. E eu sou o Antônio Felipe, como sempre conduzindo o podcast. Outra vez flores? Estamos completando 5 anos dessa história grande já do nosso fórum. Começo meio humilde assim, a gente não tinha muitas pretensões ainda no começo, e hoje já somos simplesmente o fórum com mais membros em toda a internet de fãs de Chaves. Já temos uma rede de seguidores no Twitter, no Facebook, no YouTube, com mais de 300 mil pessoas, sendo conhecido por todos os atores. Enfim, uma história enorme de grandes conquistas, grandes feitos, e que começou bem devagarzinho, assim, lá em 2009, no dia 1º de fevereiro. E para falar um pouquinho desse começo, assim, dos nossos primeiros passos, a gente tem hoje os convidados especiais. Primeiramente o Felipe Matano, que foi um dos nossos primeiros administradores, na época junto com o Fabão, o Fábio Barbano, e o Motodoido CH, foram os primeiros que administraram o fórum naquela época. E aí, Felipe, tudo bem? Tudo bem, Antônio? Boa noite aí a todo mundo. Primeiramente, agradecer, né, pelo convite, pela lembrança, né? Faz 5 anos que nós começamos aí, uma empreitada difícil, mas que deu certo, né? Para quem era para ser uma coisa, virou outra e acabou virando uma coisa muito maior, né? E assim, eu fico muito feliz pela lembrança, até porque, né, desde quando eu saí da administração, eu fiquei muito tempo fora. Então, eu nem imaginava que vocês lembrassem de mim para fazer essa retrospectiva aí. Imaginava, assim, que lá em 2009, quando a gente criou o fórum, imaginava que um dia fosse se tornar uma coisa grande, assim, como Olha, é hoje. Sinceramente, enorme, é verdade. Tá, é uma coisa assim que assusta, né? Foi uma coisa, quando eu fiquei um tempo sem acessar, né, o fórum, quando vocês me convidaram, eu dei uma olhada, e aí eu acessei e eu levei um susto, porque eu vi aquela quantidade de gente, eu vi o Facebook também lotado de gente, 200 mil curtidas, né? Um número muito expressivo, um número muito marcante. E Twitter, e enfim, né, foi uma coisa que se transformou o fórum, na verdade, ele expandiu de uma forma assim que, quando a gente começou aquele projeto em 2009, na verdade, eu com a minha pouca ambição, na verdade era só para, nossa, vamos tentar pelo menos manter o patrocínio lá da hospedagem, que tá bom. Porque já era uma coisa significativa, mas, pô, a gente superou. Foi uma felicidade muito grande em ver todo esse crescimento, uma coisa que a gente batalhou, sofreu pra cacete, desculpa o palavrão, mas foi uma coisa, assim, muito complicada, assim, foi uma história, assim, de superação, mas que, né, vocês aí estão colhendo os frutos hoje. Fabão, tu que tava naquela equipe de administradores no comecinho, o que tu acha, assim, que se deveu a gente chegar a esse ponto tão grande, assim, a gente começando devagar e chegar hoje um fórum desse tamanho? O que tu acha o que levou o fórum a chegar a esse tamanho todo? Foi essencial tanto o esforço de toda a equipe ao longo desses 5 anos, né? O pessoal sempre entrando com gás renovado, os novos moderadores,
Sempre renovação da equipe e também é essencial a participação dos usuários, né? Isso aí é que conduziu o fórum a esse crescimento. Eu faço a minha avaliação assim que a gente pegou assim, acho que a gente soube aproveitar dois momentos fundamentais assim nessa como estava o meio CH. Primeiro que foi os sites que começaram a perder relevância com o pessoal que já não estava conseguindo mais administrar os sites, estava sem tempo, os principais ali o pessoal estava parando de atualizar, tipo o Joanilson da CHBR, o Mestre Maciel no Portal Chaves também, que não estavam conseguindo mais atualizar, e também a subida das redes sociais, que começou a ganhar muito mais força, assim, mais pessoas, e daí acho que a gente entrou nesse meio, assim, e daí acabou aproveitando bem esse espaço, e daí que a gente conseguiu indo aos poucos subindo esses degraus até chegar onde a gente está hoje. Tudo começou assim basicamente, que também foi um momento que deu um impulso forte pro fórum, foi o Festival da Boa Vizinhança em 2010, quando o Kiko e o Seu Barriga estiveram aqui no Brasil, em São Paulo, no show. Aquele momento assim catapultou bastante o fórum, que é a partir dali que a gente começou a crescer bastante, e também foi a partir dali também começou esse negócio dos atores, que daí logo veio o Sr. Barriga fazer show aqui, veio daí o Kiko, voltou pra cá, daí agora veio ano passado também a Chiquinha, também os produtores, as pessoas viram que tem um público grande assim para ver shows dos personagens chaves, enfim. Tu que entrou já em 2010, tu entraste quando a gente estava começando a crescer mais, e daí logo em seguida se tornou moderador e também fez parte bastante desse processo. Como é que tu vê assim o fórum hoje, já com esse tamanho? Como tu vê todo esse crescimento, todo o que o fórum se tornou hoje? Quando eu entrei, o fórum ainda não estava, né, desse tamanho todo que está agora, e foi justo nesse período que foi evoluindo. E isso tudo se deve ao trabalho da moderação. Acho que o principal foi você mesmo, mas acho que foi você que mais se esforçou e tal, não desmerecendo os outros que também tiveram muita importância, mas o crescimento mesmo é devido ao esforço da moderação e dos usuários. E que, tipo, acho que até foi num período bem curto que o fórum se transformou muito rápido, assim, porque acho que um dos grandes motivos também foi o fórum ter se expandido nas mídias sociais, que isso não trouxe até tantos usuários para o fórum, até deve ter trazido alguns, mas, tipo, ele fez com que o fórum se tornasse algo, se tornou não só um fórum, né, se tornou algo... Um portal. Isso, com muitos seguidores no Twitter, muitos fãs no Facebook, e o trabalho da moderação foi muito importante mesmo, porque com essa divulgação nas mídias sociais fez com que o fórum chegasse até a ser reconhecido pelos atores, como vocês falaram. Uma coisa interessante que eu gostaria de contribuir só para agregar no que o Eco falou é que o fórum, para as pessoas que não utilizam o fórum, ele é uma referência fortíssima. Tem gente que acha até que o fórum, sei lá, tem um vínculo com o SBT, que acha que o fórum tem algum poder a mais do que uma simples comunidade de fãs. Para as pessoas do senso comum, o fórum é o Fórum Chaves. Se o Fórum Chaves postou, é verdade. E só para acrescentar algo que acho que passou batido entre os motivos, na minha opinião, assim, a gente batalhou por bastante coisa desde o princípio, desde o tempo do Fórum Único. Tudo isso que hoje eu vejo que está acontecendo, que seriam lançamentos de livros, episódios perdidos e inéditos, exibição da série em canal fechado de televisão, e tudo isso foi sendo conseguido. O lançamento dos box, né, de DVDs e conteúdo inédito, com dublagem nova, e tudo isso a gente foi conseguindo com o tempo. Eu creio que
cada um deveria se sentir também um pouco responsável por isso, né? Porque eu acho que não foi em vão, né? Tudo que nós trabalhamos e nos esforçamos para, mesmo que seja somente um formatador de conteúdo ou administrador do fórum, cada um participou um pouquinho de algo. E tudo isso aconteceu e, assim, acontecendo para a mídia, é lógico que isso a gente tem que esperar um retorno. Esse retorno é justamente o que nós estamos vendo hoje, sucesso total, absoluto aí do fórum. 500 mil pessoas cadastradas e o Antônio tendo que banir 50 pessoas por dia porque o fluxo tá demais. E se vocês forem analisar que nesses 5 anos de fórum, houve uma incrível influência de frases, de palavras que nós tínhamos no episódios perdidos, episódios semelhantes, coisas que o próprio meio acabou utilizando esses termos e chegou à televisão, né? O SBT acabou utilizando também esses termos na hora de falar. A gente já falava disso há 10 anos atrás. Exatamente. Eu duvido que esse termo, se não circular pela internet, se esse termo fosse utilizado pelo SBT, sabe? Isso tudo com influência. Claro que eu estou falando do Fórum Chaves, mas também abrangiu um pouco nesses últimos 5 anos essa influência que houve também o CH na Chaves é Vista. Enfim, Chapolin também. Televisão. Isso eu acho. Giovanni, tu que tá já há um pouquinho menos tempo que os outros, assim, no fórum, entra acho mais ali pro meio, assim, do período do fórum, já tá na moderação já faz algum bom tempo, tá já participando de todo esse processo aí, como é que avaliação que tu faz disso tudo? Eu acho que foi muito importante tu dizer que eu tô há menos tempo que vocês, porque nesse ponto a minha opinião ela tem uma visão diferente do começo. Como assim? Quando eu entrei no fórum, o meu único intuito era achar um lugar onde eu pudesse baixar todos os capítulos de Chapolin. Só isso. Daí eu joguei no Google. Apareceram os 2 fóruns lá. Eu vi que o Fórum Chaves tinha todo o conteúdo. Decidi me cadastrar. Decidi me cadastrar. Então, e o que eu vi naquele momento era que assim, ó, além de um período de descobertas para uma pessoa que era um fã comum, usarei o termo fã comum para pessoa que só olha na TV, que não corre atrás, digamos, de mais informações, um fã comum percebeu que havia toda uma comunidade de fãs que se prestavam a debater, a comentar e a buscar informações. E o mais interessante de tudo é assim, ó, o cooperativismo que existe no fórum, porque todo o processo, tanto de transferências de arquivo, quanto de informações, até o blog Latitiarra, que é muito importante com as informações que ele cede, é tudo um cooperativismo enorme de pessoas que não cobram nada, fazem simplesmente pela vontade de compartilhar as informações com os fãs. O pessoal, por exemplo, que grava os episódios, coloca para download, o pessoal que mixa o áudio dublado. Eu nunca imaginei que tivesse uma pessoa que pegasse o áudio dublado e mixasse no vídeo em espanhol para obter uma melhor qualidade, sabe? Eu achava que isso seria uma perda de tempo brutal. Mas só os fãs conseguem entender que diferença faz ter o logo, não ter o logo, ter o logo de outra emissora, ser uma dublagem, ser outra dublagem. E essa mudança de percepção que ocorre de quem sai do meio comum para se tornar um usuário do Fórum Chaves fez eu perceber que, como eu vou colocar aqui, a importância dele muitas vezes não é vista. Porque, como vocês falaram, os termos utilizados passaram a ser utilizados pela SBT, muitas coisas o fórum descobre, o fórum emerge e acaba indo para o senso comum, porque a informação, ela, principalmente com o advento da internet, ela voa numa velocidade enorme e a importância do fórum muitas vezes não é vista. Então é muito bom ver que hoje em dia o fórum tem todo o reconhecimento que ele merece. Interessante também que você falou que você entrou no fórum para baixar os episódios e quando o Mega Upload foi fechado, você foi um dos que colaborou, né, para fazer o reupload, organizar a fonte. Eu não sei se você foi o moderador da fonte na época. Não, eu fui depois. Eu lembro que eu Foi entrei depois. e daí eu baixei todos os episódios de Chapolin, né, que eu não me interessava pro Chaves na época, assim.
Daí deu tilt no Mega lá, e daí eu fiz a mão de upar todos os episódios de Chapolin no... Qual era o nome daquele servidor, Antônio Felipe, que já não tem mais também? Minus. No Minus. Outra coisa, assim, ó, só fazendo uma última consideração, é uma coisa muito interessante que o fórum, a parte social dele, a parte que não tem nada a ver com Chaves, eu acho que muitas vezes é mais movimentado, dependendo da época, né? Agora não, porque tem episódios inéditos e caralhada 4, mas dependendo da época, a parte social do fórum lá, o bar, é muito mais movimentado do que todo o resto, tendo inclusive usuários que postam apenas no bar, que não são muito... Eu era um deles. Viu só, não são muito assíduos de ficar ali discutindo dublagem, discutindo o episódio, mas estão ali pelo bar, que é uma coisa muito legal. Você entra no fórum também pra falar de Chaves, mas você conhece pessoas que você pode conversar de tudo, né? Você não vai conversar só de um assunto, porque você conhece um monte de pessoas legais que você vai falar de tudo com elas. Tem espaço para falar de futebol, tem espaço para falar de TV, tem espaço para falar de qualquer outro assunto ali. Enfim, dá pra conversar de tudo. Um exemplo disso é o próprio moderador do bar, né? Que é o Barney. Ele mesmo diz que ele não entende paçoquinhas de CH, mas ele se interessa pela discussão ali e tá ali. Pela discussão off-topic, né? Digamos que algo muito mais, muito além de Chaves e Chapolin. Virou um fórum sobre tudo, né? E isso é bom, né? Isso acolhe muito as pessoas também. Sim, a gente não se restringe, só achar a gente dá espaço para falar sobre tudo também. O fórum off-topic foi um dos fatores que me deu uma sobrevida maior, né, no fórum. Inclusive, nos meus últimos tempos, aliás, boa parte dos meus últimos tempos, eu fiquei no fórum off-topic. Eu ficava lá no Venda da Esquina, e depois foi pro Terreno Baldio, lá no fórum único. Aí, quando a gente fundou aí o Fórum Chaves, fiquei lá na parte de futebol, né? Porque é assim, e é bacana essas coisas que as pessoas vêm pro fórum, às vezes não entendem, como ocorre com esse usuário, né, que é moderador. Ele diz que não entende nada de Chaves e Chapolin, mas tá lá para discutir lá os assuntos do cotidiano, enfim, e é moderador. E isso que é bacana, assim, não é uma comunidade exclusiva de Chaves e Chapolin, é uma comunidade que abrange qualquer tipo de pessoa. Isso é muito bacana, assim, é esse que é o diferencial do fórum. E tem um outro aspecto que eu quero recuperar o que o Felipe falou, que é essa questão dessas amizades que se formam, assim, nos fóruns mesmo, e também pelo Fórum Chaves, assim, que é um ponto forte também da gente que faz debatendo, conhecendo outras pessoas, e também aos poucos, com o passar do tempo, também vai formando amizades, mesmo que seja à distância, mesmo que seja pessoal mais de uma mesma cidade. Eu, por exemplo, posso falar que tenho várias pessoas que considero hoje muito amigos aqui do fórum, pessoal mesmo distante, que eu só falo pela internet, pelo Facebook, pelo fórum mesmo. E também pessoal que eu conheço daqui, como o Giovanni, que eu já conheci pessoalmente, o Maurício Trilli, que é outro que ele é do fã-clube, ele faz parte do fórum também. Exatamente. Ele existe? Existe. Meu Deus! Só vive lá, que hora na casa do X-Espírito. Até, isso que é uma coisa curiosa, porque a gente se conhece desde 2004 nos fóruns e tal, e a gente só veio se conhecer pessoalmente em 2012. Nossa. E vocês são do Rio Grande do Sul, né? Sou daqui de Porto Alegre. A gente mora a poucos quilômetros de distância, aliás. Nossa. E daí a gente conversa direto, é amigo. Considero ele muito amigo, assim. A gente trabalhou muito com os eventos aqui em Porto Alegre, que teve show do Kiko, do Sr. Barriga, da Chiquinha. Exato. Às vezes eu vejo uma galera que critica, né? Eu vi não lembro qual usuário que falou que o fórum único era o cemitério. Eu fiquei chateado, porque na verdade o fórum tem que se agradecer, né? Apesar de nós termos... Nós nascemos dali. Nós nascemos dali. Nós saímos dali, exatamente. Nós temos que respeitar muito aquilo lá, né? Aquilo
que foi o início, que criou-se os alicerces para que para que o Fórum Chaves hoje seja do tamanho que é. Quando o livro, né, acho que era o Chaves, foi Sem Querer Querendo, que foi escrito. Isso. Foi muito divulgado no meio do CH, no fóruns e tudo mais, que falava sobre o Chaves, sobre tudo aquilo ali, como uma coisa básica que foi lançada em livro e chegou até a aparecer no SBT, no programa da Adriane Galisteu, não sei se vocês se lembram. Isso foi em 2005 que foi em 2005. Foi lançado o livro. E outra coisa... Começou... Pode concluir, Fábio. Ali que começou, né, a divulgação, talvez, do meio CH, talvez. É claro que de forma muito nada concreta, né, digamos assim, porque os caras que escreveram o livro nem eram participativos de meio do Chaves, meio do Chapolin, nada. Mas com o tempo, aquilo ali foi abrindo mais espaço até na mídia para os fãs de CH, né. Em abril de 2005 se especulava Chaves saindo do SBT e indo até pra CNT, cara. Falavam que é pra Band. É pra Globo. Você falou disso aí do Chaves saindo do SBT. Eu me lembrei de um site sensacional que tinha, que era o Tinha Que Ser o Chaves. Vocês lembram desse? O T com a exclamação. Sensacional. O Igor Ceballos, pô, aquele cara e era o dono da Salt Cover, né? Isso. Aquele cara é genial, velho. É fantástico. O conteúdo que ele tinha. Ele foi o primeiro que fez uma coluna assim muito boa. Pegou a fonte da Globo e colocou no Chaves sendo exibido às 5h40 da manhã, como eles gostam de fazer com os desenhos lá. Eu lembro. Aquilo foi genial. Aquilo ali foi genial, velho. Em todos esses anos. Aquilo foi o cúmulo da genialidade, cara. Eu acho que depois daquilo o negócio era fechar o meio CH, zerou o meio. O cara era foda. E o próprio SBT resolveu copiar isso, né? Porque ele exibiu Chaves às 5h40 da manhã por um bom tempo. Mas a gente poderia também falar sobre o início do Fórum Chaves, né? Que a gente tá circulando aqui, cara. A gente tá circulando, mas a gente tem que encarar os fatos. A gente tem que tirar uma ligação umbilical do negócio do Fórum Único, hein? Vamos deixar isso aí de lado, vamos falar mais de Fórum Chaves, né? É que ajuda a se alongar muito. O que eu me recordo, assim, muito bem da criação, né? Da grande cisão que tivemos, um ato de rebeldia se instaurou no fórum. O que eu me recordo bem é eu ter ficado até 3 horas da manhã salvando conteúdo e na época eu era moderador do fórum de futebol, eu nem me lembro mais o nome. Eu salvando conteúdo às 3h30 da manhã e cada moderador fazendo sua parte no seu subfórum e os globais dando uma força também, e os administradores resolvendo bronca aí de hospedagem, como é que ia ser, como é que ia pagar. E foi um trabalho de formiguinha, né? Cada um de nós, que o Antônio vai saber a lista aí completa de quem foram os culpados da criação. Foi bacana. A gente vinha, né? Assim, passou por um tempo complicado, com alguns problemas de hospedagem do antigo fórum, e a coisa tá ficando insustentável pela forma com que as pessoas lidavam com críticas. E eu não me lembro. Eu me lembro que teve um chat de MSN também, que teve nego que mijou pelo dedão do pé e caiu fora. E a grande maioria foi homem, honrou as calças e cumpriu com o que a gente tava arquitetando. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu acho que hoje, eu com a mentalidade que eu tenho, eu não faria, cara. Eu acho que foi uma coisa muito louca, velho. Foi uma loucura. Assim, claro, nada por acaso, né? Eu tinha que sair daquele jeito, né? E até só para fazer um registro assim de lembrar do pessoal que fez parte daquela primeira equipe lá em fevereiro de 2009, que foi importante para a gente chegar onde está até hoje.
a primeira equipe que fez parte da moderação, que era na administração C, Felipe, o Fabão, mais o motor de CH, o Thiago. Os moderadores globais era eu, o Dom Juan Thiago, o Eduardo Godines, era global, se eu não me engano, e tinha o Luiz também. E daí os moderadores de área eram o João, o Leandro, Adilson, o El Chavo Delotio, o Aolinton, o Álvaro, o William CH, o Jader, na época o Barril de Chavinho, que a gente convidou para fazer parte da moderação, dar uma ajuda naquela época. E também o pessoal do Fomush, que a gente fez uma fusão logo depois, que foi o Alma Negra, o Tomás Henrique, o Rubem Neto, o Bruno Ianino, o Bruno CH, que deram uma mão naquele comecinho de moderação. Sem dúvida, eles foram importantíssimos, né? E fizeram essa diferença, né? Queria, assim, agora saber de cada um aí. Queria que vocês, cada um, dentro do tempo que ficaram no fórum, assim, que estão no fórum, destacar um momento, assim, pessoal para vocês, assim, alguma coisa representativa desses 5 anos, desse tempo que vocês estão. Destacar alguma coisa do fórum, assim, uma coisa importante para vocês, algo que vocês fizeram, que viram o fórum fazer. Falar um pouquinho, assim, um momento especial desse tempo. Mesmo por ti, Felipe. Olha, Antônio, o que eu posso destacar mesmo, assim, que foi marcante mesmo, foi o apoio, na verdade, assim, foi esse apoio que nós tivemos dos usuários da criação do fórum. Se não fosse por eles, a gente não teria avançado com isso, né? E a gente vê que todos os incentivos ainda tem aqueles tópicos, né? Que lá no tópicos fechados, que exaltam, falam, não, gente, vamos continuar, vamos manter, vamos ficar. E isso, pô, foi uma coisa muito bacana de ter, porque se não fosse por isso, a gente já teria desistido. Era muito esforço para se falar, não, gente, vamos voltar, a gente ia voltar, entendeu? Então, esse esforço essas manifestações que houveram foi muito bacana, foi de uma galera que foi ponta firme e que nos ajudou muito e que também tem uma grande parcela de contribuição aí na criação do fórum. Fábio Barbano, que tu destaca, assim? Eu acho que o momento de maior destaque foi quando chegou o momento que o Chespirito vestiu a camisa do fórum, né? Foi o maior reconhecimento que o fórum já teve. Eduardo, o que tu pode falar? Bom, eu vou fugir um pouco dos meus colegas, vou falar uma realização pessoal. Para mim, o que ficou assim mais presente na minha memória foi quando eu reativei a revista CH, que era um projeto que tinha no Fórum Único. Era um usuário, acho que era o FPL15 fazia, e eu sempre achei bacana a estética de ter colunas curtas, pequenas entrevistas, dicas, e eu peguei, aprimorei, eu fiz algumas edições e depois do tempo e as atribuições da vida não me permitiram prosseguir, mas foi muito gratificante o reconhecimento que o pessoal tinha, né? E a encheção de saco para que continuasse, e eu declinei. Mas eu tenho vontade ainda, eu já até comentei com o Antônio uma vez, eu tenho vontade de voltar a fazer. É uma coisa leve e assim que me marcou. O Furtado, que hoje é colaborador do fórum, ainda tem em mente essa ideia, né, da revista. Vou matá-lo. Eu não sei se vai realizá-lo. Eu ajudo. Então, Fábio, tu que já se manifestou agora, o que tu destaca no momento, assim? O que tu pode falar? Cara, o projeto do ano passado, em relação às matérias, né, com atores assim, atores que talvez não, as pessoas que acompanham, até os que conhecem o meio sagrado, que entendem da parada, não tinham muita aproximação, né? A Ana Lília, o Pascoal, né, que é o seu Furtado, Ana Lília, que é a Paty, para quem não sabe.
quando eu vi a imagem deles com a blusa do fórum, cara, show, sabe? Ninguém tem pensado ainda em visitar esses desafios. Até porque eles não têm CH em comum, como a Chiquinha, ou o Kiko tinha até pouco tempo, lá, fazia shows com personagens. Sabe? Que eles estão vivendo a vida pagada deles hoje em dia, uma vida normal. E aquele projeto do fórum de correr atrás desses artistas, depois até a dupla, né, o meu xará lá, o Acifordeu e o Cajiva, né, que foram atrás do Espírito também, né, mas essa matéria em relação a esses dois atores, o ator da Paty, atriz da Paty, perdão, e o ator do Seu Furtado, do Carequinha, vários dos personagens icônicos, especiais, né? Aquela matéria foi muito bacana, foi muito interessante, uma iniciativa do fórum e que eu gostei bastante, achei muito legal. Eco, o que tu destaca? Eu destaco, acho que todas as reestreias e estreias dos episódios CHs, por exemplo, no Cartoon, no TLN, a volta dos perdidos, que tipo uniu todo mundo e trouxe usuários que nem postavam há muito tempo no fórum e eles voltaram lá para postar, para comentar, todo mundo querendo assistir e tal, comentar, e muitos gravando, todo mundo reunido por algo assim que foi bem marcante mesmo, né, como a volta dos perdidos. Bom, acho também, até como o Fabão, como o Giovanni citou, foi isso de chegar perto dos atores, que foi uma coisa que eu mesmo nunca pensava que a gente poderia chegar assim. Teve um momento, assim, primeiro, que foi quando o Edgar Vivar, lá no hotel, no dia depois do Festival da Boa Vizinhança, mandou um abraço pra gente num videozinho curtinho de 15 segundos. E daí, foi isso. E daí, quando vê, a gente já estava tendo proximidade com o próprio Edgar depois disso, que a gente ele nos seguiu no Twitter, depois mandando um abraço pra gente em TwitchCam, até sendo entrevistado pela gente. Depois o próprio Carlos Filagran, que recebeu a nossa camiseta, o professor Girafales, que também nos mandou um abraço, reconhece o nosso trabalho, a Chiquinha também recebeu a camiseta da gente. E também o próprio Chespirito, que no primeiro dia que ele entrou no Twitter, ele já estava nos seguindo, várias vezes nos retweetou, respondeu mensagens nossas, e daí chegou ano passado até a vestir nossa camiseta, que foi um momento, foi a síntese de tudo isso que a gente fez, foi o topo que a gente pôde alcançar, ele vestindo a nossa camiseta. A gente que, nós desde o começo, outros que entraram depois, vestindo a camiseta para fazer o fórum chegar tão longe, e daí quando vê o próprio Chespirito tá vestindo a nossa camiseta, foi algo muito marcante para mim. E não só ele, mas todos os atores que vestiram, que ganharam, que tem esse reconhecimento, que sabe que a gente existe e também valoriza um pouquinho do que a gente faz. Isso que é para mim um momento mais especial. O Chespirito vestir a camisa, na verdade, foi praticamente zerou, né? Zeramos tudo. Só não foi melhor do que pintar com o Lux Call. Não. Não, só para descansar, o Eduardo, isso aí foi depois do Festival da Boa Vizinhança, que a gente foi, eu, o Dom Thiago, o Mestre Maciel, o Cavalari, os outros. Fomos lá pro hotel, lá no São Paulo. Deixa essa história quieta. Não, o que é, a gente só... o Thiago chamou ele do quarto e tal, ele desceu, a gente ficou uns 15 minutos falando com ele, daí ele mandou um abraço pra gente, num videozinho curtinho, só isso. Então, para mim o fórum, na verdade, é uma realização de tudo, na verdade foi a realização, conclusão daquilo de tudo que eu passei, né, na minha adolescência. Eu acho que foi uma coisa muito importante, né? Então, na verdade, eu defino o Fórum Chaves como uma realização e uma realização muito grande, né? E uma conclusão de uma etapa uma etapa muito legal da minha vida. Eduardo, o que significa para ti o Fórum? O Fórum, ele
é um local, um espaço de convivência, de congruência de ideias e de destoamento de ponto de vista também. Acho que deve, hoje em dia, ser porta de entrada para qualquer um que procure, seja o que for, né, para as séries. Para mim, eu vejo o fórum como uma lembrança boa da final da minha infância e da adolescência toda, e momentos da minha vida pessoal que a gente acaba misturando, associando a momentos que a gente tem na nossa vida online. E assim, é uma lembrança bacana de todos, você, do Fábio, do Felipe e de pessoas que não estão aqui presentes e também viraram meus amigos assim a 3.000 quilômetros, né, como o Hotel Três Pinos. Como acho que não se dá para esquecer assim, né? A gente não consegue desassociar a vida normal, o dia a dia que a gente tem do que a gente convive na internet. Então uma palavra assim que para sintetizar tudo isso seria lembrança, saudade boa. Beleza. Barbano, o que tu diz? O fórum é um espaço de lazer, de interação, enfim. É um lugar que a gente, ao mesmo tempo, se diverte, se informa. É um espaço legal. Então chegou a tempo de tu falar aí o que significa aí pra ti o fórum. Agora tá completando 5 anos e tal. Queria que tu falasse um pouco o que significa pessoalmente pra ti o fórum. Cara, significa como diria, alguma coisa do nosso dia, sabe, aquela coisa que tá faltando. Quando a gente entra no fórum, eu tenho pelo menos essa sensação pra mim, de que mesmo uma meia horinha só, sabe, já é pra me atualizar, pra enfim, participar de alguma coisa. É sempre um ganho pra mim, pessoal, entrar no fórum pelo menos uma vez por dia, né? Não dar aquela escapadinha rápida na vida e entrar no fórum pra dar uma olhada no fórum. Beleza. Reco, o que tu pode dizer sobre isso? Então, o fórum pra mim é um espaço que não é somente pra você debater e encontrar conteúdo multimídia, é um espaço para você conhecer gente que gosta da mesma coisa que você, e para você, sei lá, é um espaço muito bacana que eu acho que todos os usuários que esquece. Eu acho que é um espaço bacana e que... Tá, pera aí. Deixa eu me concentrar aqui. Ele tá chorando. Eu tô emocionado. Então, eu acho que é um espaço muito bacana e que todos os usuários que frequentaram ou ainda frequentam o fórum adoraram e adoram participar, porque você encontra muita gente legal. Tem algumas pessoas chatas também, mas isso é a moderação da conta. Então eu acho que é muito mais do que só um fórum, né? É uma família, realmente. Então, Giovanni, qual é teu depoimento sobre isso? Eu penso que ele significa, além de uma comunidade de fãs, e é como nós somos vistos, como como a maior referência hoje em dia, né? A comunidade de fãs, eu acho que é um ambiente onde quem utiliza o fórum, sabe, é um ambiente que tu vai para confraternizar, para discutir, para debater, não só sobre Chaves e Chapolin, como a gente já disse, muita coisa. Inclusive, quem no fórum tem aquela mania de... Acho que chega, liga o computador, uma das primeiras coisas que tu faz é ver como é que andam as discussões no fórum, né? E até mesmo agora, num período, uns 2 meses atrás, teve uma entre-safra de CH que
Não tinha nenhum assunto novo para ser debatido, e naquele momento eu percebi que o Chaves estar no ar ou não, ter novidades ou não, é o de menos, porque o fórum em si é como se fosse uma família, exagerando um pouco, porque o pessoal vai estar sempre lá, sempre vai ter algo para ser discutido. Bom, o que posso dizer assim? Para mim o fórum assim foi isso, é uma coisa muito importante, sim, porque ainda mais depois que eu comecei a fazer parte da administração em 2010, tem sido um trabalho diário que eu equilibro com as minhas outras atribuições de estudo, de trabalho oficial mesmo. É uma coisa que eu faço um período que me sobra de tempo, às vezes até alguma coisa, mas eu faço um período até que nem me sobra, eu acabo ocupando mesmo para poder fazer um projeto, alguma coisa assim. E para mim tem sido uma realização pessoal muito importante poder construir, fazer um fórum chegar onde está chegando cada dia mais, não só por ter conhecido os atores, assim, estar perto deles, de estar tentando relações com Visa, com SPT, ser tão grande nas redes sociais, mas também por isso de conhecer tantas pessoas que são incríveis, assim, pessoas que para mim representam muito, com quem eu converso todo dia, quase todo dia. São pessoas que significam demais para mim. Esse tempo todo tem sido muito bom conviver com todo mundo, fazer parte disso, dessa construção diária que é o fórum, e só simplesmente às vezes jogar a conversa fora com alguém que conhecia, assim. Enfim, tem sido um aprendizado pessoal, tem sido um espaço onde eu vejo também um pouco da minha evolução pessoal. E, enfim, o fórum significa muito para mim, é uma coisa que eu adoro muito fazer o fórum acontecer. Espero continuar sempre aí, mesmo talvez no futuro não como administrador, mas sempre aí ajudando um pouco a fazer o fórum chegar cada vez mais longe. O que é que vocês esperam daqui para frente? A gente falou já do que passou, das picuinhas, dos problemas. O que é que vocês esperam daqui para frente? Que me dei o mapa. Nossa, Hein? essa foi muito ruim. Nossa, foi muito ruim, doutor Mofá. Desculpa. Vai, Antônio, começa aí. Não sei, como eu costumo Dinheiro, dizer, fama, mulheres. Como eu costumo dizer, o fórum ele vive de umas situações mais episódicas, de como, por exemplo, os episódios semelhantes, episódios perdidos, agora os episódios inéditos. E daí a gente depende assim dessas novidades. E não sei, agora talvez tenha a possibilidade de virem mais inéditos em um futuro próximo, assim. Agora nós vamos ter os 30 anos de Chaves aqui no Brasil. Talvez tenhamos mais eventos daqui para frente. Enfim, o que eu espero é que o fórum continue crescendo mais, seja cada vez mais uma referência para mais fãs, que a gente possa agregar mais conteúdo e continuar assim, mantendo viva essa chavesmania entre todo o pessoal aqui do Brasil e continuar nessa labuta diária de discutir, de debater as séries e sempre ter uma coisinha assim para discutir. Mas enfim, estamos agora nesse 1º de fevereiro, completando nossos 5 anos. Temos novidades agora, como o portal agora do Fórum Chaves, que a gente está integrando o nosso site com o conteúdo, a história das séries, dos atores, e juntando também com o blog, agora as notícias atualizadas e mais todo esse conteúdo histórico, tem tudo num só lugar. E em breve vamos ter mais novidades, como a nova lista CH que nós estamos construindo. Até agora tem sido um trabalho longo, mas que vai ficar muito legal, uma lista bem completa, com muitas curiosidades, datas de exibições, curiosidades, sinopses, tudo mais, assim, vai ficar muito legal. E vão ter promoções agora,
E fiquem com a gente por mais 5 anos, mais quem sabe. E vamos seguindo aí. E obrigado para todo mundo que está sempre acompanhando a gente até hoje. E vamos lá adiante. Até 2019, hein? Exatamente. 2019 eu quero ser convidado, tá? Agora em janeiro o SBT exibiu os episódios inéditos do Chaves com uma nova dublagem. São episódios que foram dublados em 2012 pela Rio Sound, com novos dubladores pro Chaves, pro Kiko, pro Seu Madruga. E esses episódios foram lá agora em janeiro, provocaram algumas controvérsias por causa da dublagem nova. Teve também os episódios redublados. E talvez para o futuro venham outros episódios serem dublados também nesse esquema aí pra gente completar um acervo de CH aqui no Brasil. Então, Fabão, o que achando desses episódios aí, que achou dessa nova dublagem? O impacto inicial chocou um pouco, acho que todos os fãs, né? Estão acostumados a ouvir 30 anos as mesmas vozes, as mesmas dublagens, né? Quando surge algo diferente, sempre causa esse impacto, né? Passado esse impacto inicial, o pessoal passou a aceitar mais e ficou interessante a coisa. Eu diria que eu assisti os 14 netos já, né? Todos muito bons. Eu acho que o momento mais interessante foi quando o SBT exibiu a quarta parte do festival, né? A gente esperou por mais de 20 anos esse momento e foi muito legal ver. A dublagem estava excelente. Show. Beleza. Giovanni, o que tá achando aí? Achou dos episódios inéditos nessa nova dublagem? Mais ou menos. Não, agora falando sério, eu acho que é bem o que foi dito, né? A dublagem, ela causou estranheza quando estreou o primeiro episódio ali, A Guerra é de Terra. Eu tô falando pessoalmente, eu tomei um choque com a voz do Seu Madruga, principalmente. Eu achei aquilo muito errado, achei que não ia ser legal. Daí, uns 2, 3 episódios depois, eu percebi que a dublagem era super profissional e até o... Como é que é o nome do tio lá? O Marco Moreira, ele tá fazendo um ótimo trabalho. Inclusive, ele tá fazendo a dublagem do Seu Madruga mais baseada na voz na voz do próprio Ramon Valdez do que foi feita na dublagem clássica. O grande problema é que a dublagem clássica ela tá na hora há 30 anos, e não é assim pra entrar na cabeça das pessoas, né? Se tu pegar, por exemplo, sei lá, o Homer Simpson, tem várias vozes do Homer, em várias fases, e o pessoal já é acostumado ao Homer ter várias vozes, né? Mas Chaves não, é a mesma voz há 30 anos, então eu acho que o povo tá começando a aceitar numa boa, e daqui a um tempo vai ser bem natural essas novas dublagens estarem no ar junto com os outros episódios. Há controvérsias, né? O Chaves já teve outros dubladores, né? Na época do clube. E nos DVDs e no Chaves Animado. O que eu acho. E basicamente é o costume. A falta de costume das pessoas. Acaba chocando. Mas é aquela coisa, cara. Eu me envolvi numa discussão num site, acho que foi da Folha, que tinham pessoas assim, estavam super irascíveis lá. Não, porque estragaram o seriado. Mas, cara, a gente tem que entender, e nós somos esclarecidos no assunto, que infelizmente alguns dubladores já faleceram. Então, tudo que se procura fazer de novo, a gente tem que esperar por uma decisão do que a gente está acostumado há 30 anos. Não tem outro caminho a se fazer. A gente não pode querer que a pessoa chegue um profissional que vá emular a voz de outro. Ele pode até fazer algo que se assemelhe, mas não que chegue nem sequer próximo. Eu lembro essa questão de dublagem, eu lembro com o lançamento dos boxes, que o Tata Guarnieri começou a dublar. E assim, a gente já falou, né, sobre o resultado final de algum desses trabalhos, mas assim, foi algo que a gente lutou, a gente brigou
e se movimentou e embora não tenha ficado uma expressão ouro 18, mas assim, foi eu tenho certeza que foi o melhor que se podia fazer no momento e que foi feito da maneira mais honesta e profissional possível. Eu fiquei triste em ver algumas pessoas criticarem esse trabalho, porque como a questão dos boxes e de outras coisas, foi algo que a gente batalhou muito, brigou para essa exibição e cara, a gente conseguiu, né? Nós conseguimos e é interessante também assistir. Eu não acredito muito que a dublagem seja assim um ponto extremamente importante. Eu acho que o extremamente importante é que as séries continuem sendo exibidas com respeito, né? Não hajam cortes e que a gente consiga cada vez mais progredir com esses avanços que nós temos. Eu tô falando de algo que eu não assisti ainda, eu não parei ainda para assistir, não tive tempo, mas eu comparo muito essa situação com a que já aconteceu, né? Nesses eventos que eu citei, do Clube do Chaves e dos DVDs e até mesmo do Chaves animado, que também foi uma grande repercussão quando foi ser lançado. E foi meio que aquela coisa farofou, porque a dublagem não foi aceita. Eu não concordo com essa linha de pensamento, sabe? Eu sou contrário a... lógico, eu não vou querer que a pessoa abra a boca para dizer, não, essa dublagem é melhor do que a antiga, do que a clássica. Mas eu acho que a gente tem que respeitar e que são profissionais que estão trabalhando ali. E eu prefiro acreditar que o melhor que eles podem estar executando, eles estão se esforçando para fazer. No caso, já se esforçaram, né? Porque já foi dublado. Beleza. Bom, e para quem quiser conferir os episódios inéditos e também os episódios redublados, tem todos disponíveis para baixar na nossa fonte de desejos, ali no Fórum Chaves. Só acessar o tópico do download dos episódios inéditos. Tem todos ali para assistir no YouTube e também para baixar no HD. Bom, estamos chegando ao final de mais uma edição de Microfones Ocultos do Fórum Chaves. Obrigado a todos que nos aguentaram até agora nos ouvindo. Estejam conosco nas próximas vezes. E vamos para as últimas mensagens de despedida aqui, começando pelos nossos convidados. Eduardo, despedida. Bom, quero agradecer o convite, fiquei muito feliz com a lembrança do meu nome. Agradecer ao meio em geral, os que já admiraram o trabalho que eu fiz, efetuado por alguém que não tem estudo, o pobre diabo que mal completou o primário, nesses anos todos, com o El Chavo Brasil, João Ninguém, com o El Chavo Brasil, com o X-Espírito Brasil, com o Universo CH, Chaves o Melhor, rodei um bocadinho, e com o Fórum Chaves também, e o Fórum Único também, X-Espírito. Dá um abraço para todo mundo, não tenho mágoa de ninguém, quero mais é que todos progridam, e é isso aí. Um abraço, um beijo no coração, na alma de vocês. E quando me quiserem a minha ilustre presença, estarei por aqui, contanto que a Alice não esteja num dia de serão. Estarei por aqui para debater e conversar um pouco com vocês, meus caros colegas. E acessem www.facebook.com.br/caninos.rock, a banda de rock and roll mais insolente do Brasil. Valeu. Falou. Isso, só não é melhor do que pintar com o Lux Cola. Mas a gente tá fechando o patrocínio. Beleza. Felipe, tua despedida?
Então, queria agradecer primeiro a você, Antônio, pelo convite, a todos aí que participaram do podcast. Foi muito bacana relembrar aí esse tempo bacana que a gente passou aí, enfim, que o Fórum é um grande acontecimento, é algo que se tornou, né, o grande símbolo daí da união entre os fãs, né? Então é muito bacana ver o estágio que vocês estão, né? E parabenizá-los, né, pela grande gestão que vocês estão fazendo aí à frente do fórum. Mas assim, gente, eu queria agradecer bastante, que espero que eu vou ter, agora que o futebol tá voltando, né? O Parmeira também tá voltando a jogar. Eu acho que eu vou voltar a participar também, né? Vou contribuir com as discussões no futebol, vou arrumar confusão como sempre. Então, espero que vocês não me suspendam, tá? Não, mentira, gente. Eu sou uma pessoa civilizada. Mas é isso aí, gente. Muito obrigado. Boa noite aí pra todo mundo. E a gente vai se falando aí no fórum. Beleza. Fábio de Castro. Bom, gostaria de agradecer mais uma vez a participação de todos. Um grande abraço a todos, um beijo para Daniele. E é isso aí, vamos que vamos. Giovanni. Quero mandar um beijo pro meu pai e pra minha mãe, especialmente pra você. Fábio Barbano. Calma aí que estão violando o Tocão. Bom, primeiramente eu quero deixar uma recomendação de leitura. O livro Guilherme Gutierrez, por Iago de Campos. 103 páginas de muito humor pra derreter o rego da cueca de todo mundo. Que é isso, mano? Uma boa noite a todos. E Fluminense, paga a Série B, pô. Eu também corroboro. Eu ia recomendar o livro do Fabão também. Fluminense, pague a Série B. Eu ia recomendar o livro do Milton Neves que eu comprei, pô. Você vai recomendar uma porcaria dessa? Então é isso, pessoal. Obrigado a todos que estiveram conosco até agora. E até o nosso próximo podcast. Tchau!